Exército Brasileiro conclui mais uma operação contra o tráfico de armas. Em Santa Catarina, a Tatiane era conhecida por todos onde morava como Tatiana e por isso decidiu entrar na justiça para pedir a alteração do prenome. Você vai vendo passo a passo como formar um cidadão, pelo menos melhorar. Nós resolvemos ratear, né, o prejuízo e cada um pagou uma parte e eu peguei o carro de volta. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o ex-suboficial do Exército, Carlos Setembrino da Silveira, pelo assassinato do dirigente do Movimento Revolucionário Tiradentes, Dimas Antônio Cassimiro, em 17 de abril de 1971, em São Paulo. Também foi denunciado por falsidade ideológica o ex-médico legista Abelar de Queiroz Orsini, que teria omitido informações no laudo necroscópico da vítima. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes dessa denúncia para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. A denúncia aponta que os dois acusados são responsáveis pelo desaparecimento de Dimas, enterrando como indigente em um cemitério da Zona Norte de São Paulo. Só 47 anos depois que um exame de DNA realmente confirmou a morte de Dimas. Esta é a denúncia número 35 oferecida pelo MPF contra agentes do Estado e pessoas ligadas ao Estado que cometeram graves violações aos direitos humanos na época da ditadura. Além de ocultação de cadáver, o MPF quer que Setembrino seja condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Já Orsini será julgado por crime de falsidade ideológica em documento público, agravado pelo fato de proteger o autor do assassinato. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal denunciou 5 pessoas por tráfico internacional de drogas e de armas. A denúncia é fruto da operação Fura 556, realizada no mês passado, que resultou na prisão em flagrante de um dos denunciados e chefe da organização criminosa, Luiz Carlos Alves Coman. Segundo o inquérito policial, entre os meses de junho e dezembro de 2017, os denunciados se associaram para adquirir, importar, transportar e fornecer ao menos 38 quilos de maconha, além de importar um fuzil e munições de uso restrito. Interceptações telefônicas comprovam que a droga vinha do Paraguai e que, a partir de aeroportos de Mato Grosso do Sul, era destinada a outros estados, sobretudo Pernambuco. O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário de Estado da Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, e os empresários Mohamed Mustafa e Priscila Coutinho por corrupção. O esquema de corrupção foi revelado a partir da Operação Maus Caminhos, que investigava propina paga a agentes políticos por meio de mesada e outras vantagens, como veículo e passagens aéreas. De acordo com a denúncia, o ex-secretário Afonso Lobo Moraes recebeu dos empresários Mohamed Mustafa e Priscila Coutinho mais de R$1 milhão em propina paga com dinheiro público para favorecer o esquema de desvio de recursos públicos da saúde. Afonso Lobo é servidor público estadual, auditor fiscal da Fazenda do Estado do Amazonas e foi secretário da Cefaz por mais de 4 anos. As investigações mostraram que, por ocupar esse cargo, o ex-secretário era peça estratégica para a organização criminosa liderada por Mohamed. As penas para os crimes podem ultrapassar 20 anos de prisão. Uma mulher entrou com um pedido na justiça para mudar a última letra do nome. Parece simples, não é? Mas a solicitação foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça. O nome é uma das poucas coisas que nos acompanham por toda a vida. Mas tem algumas pessoas que não gostam nem um pouco do nome que receberam ao nascer. Mudar de nome é permitido, mas dentro do que prevê a Lei 6.015 de 73. Segundo a norma, é possível a alteração do nome quando há erro de grafia, é vexatório ou constrangedor. No caso de homônimos, quando é uma pessoa pública conhecida por um nome específico, nome de difícil pronúncia, para proteção de testemunhas e em casos de adoção. Esta advogada explica que assim que se alcança a maioridade, a pessoa pode mudar de nome. Porém, é necessário apresentar uma justificativa para isso. Uma pessoa que é conhecida como Graça,
E aí o nome dela é Maria Rosa. Mas desde pequenininha, como ela era uma criança engraçadinha, né, todo mundo a conhecia como Gracinha, Graça, né? E aí, neste caso, por exemplo, ela fundamenta, prova, né, através, né, de um processo judicial, com testemunhas, né, com questões, por exemplo, que às vezes a pessoa vai até na escola e nomina, né, o nome, e aí sim o juiz autoriza essa alteração do nome, do prenome. Em Santa Catarina, a Tatiane era conhecida por todos onde morava como Tatiana e por isso decidiu entrar na justiça para pedir a alteração do prenome. A justiça catarinense negou o pedido. A mulher então recorreu ao STJ com a justificativa de que a alteração não acarretaria prejuízo, mas o argumento não foi aceito aqui no Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a regra é não alterar o prenome, pois é um elemento que identifica o indivíduo perante a sociedade. O relator destacou que não foi identificado no processo nenhuma circunstância que justificasse a alteração, uma vez que não há erro de grafia nem constrangimento à autora. Por conta disso, os ministros da terceira turma, por unanimidade, negaram à mulher a possibilidade de alterar o registro civil. Já o Afonso, que mora em Brasília, conseguiu na justiça a alteração do prenome. Ele se chamava Afonsinho. Ser chamado pelo nome antigo causava muito constrangimento a ele. Se eu estivesse, por exemplo, no hospital, ou se eu fosse fazer um curso, estivesse na escola, e no momento que meu nome fosse ser lido ou chamado da forma no qual era no meu documento, eu já ficava nervoso, já sentia um nervoso muito grande. Só em pensar que iam chamar meu nome, as pessoas iam voltar a atenção a mim, porque era um nome engraçado, era um nome no diminutivo. As pessoas não têm o costume de ouvir o nome no diminutivo. Assim que completou 18 anos, ele foi até a Defensoria Pública para pedir informações sobre o processo de mudança de nome e já deu entrada no pedido. Demorou 1 ano até conseguir a alteração e ser registrado como Afonso. TRF1 decide que não é legítima a exclusão de candidato de concurso que apresentou alterações não conclusivas em exame cardiológico. A decisão foi proferida por unanimidade pela 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Na prática, foi mantida a decisão da Justiça Federal de Brasília, que anulou a exclusão de um candidato do concurso para o cargo de agente penitenciário federal. De acordo com o processo, o candidato foi aprovado em todas as etapas do certame, inclusive nos testes de avaliação física. Mas acabou sendo excluído na avaliação médica em virtude de um dos resultados apresentados, o exame que monitora a pressão arterial. Pelo edital, se o resultado indicasse hipertensão sistólica, este candidato estaria inapto para a função. A hipertensão sistólica é o aumento da pressão máxima, né? É uma doença multifatorial desencadeada por um monte de fatores, dentre a obesidade, sedentarismo, o consumo inadequado de sódio, de sal, né? Tabagismo, o alcoolismo e, claro, relacionado à parte genética. O Ministério da Justiça, responsável pelo concurso à época, sustentou no tribunal que não houve abuso ou desvio de poder ao eliminar o candidato, porque o edital previa que o cargo de agente não poderia ser assumido por quem sofre de pressão alta. Mas o desembargador federal Souza Prudente, relator do recurso no TRF1, destacou que a sentença da 1ª instância estava correta e de acordo com a jurisprudência já consolidada na Justiça Federal e nos tribunais superiores. Chamando a atenção para os princípios da legalidade e da razoabilidade, o magistrado ressaltou que o exame MAPA, realizado pelo candidato, concluiu pela normalidade da pressão arterial do autor, que inclusive já havia atuado na função de agente penitenciário estadual, o que reforçaria a capacidade física dele para desempenhar atribuições do cargo federal. A decisão esclareceu ainda que alterações momentâneas em exames cardiológicos não são suficientes para eliminar candidatos de certames públicos. Este advogado confirma a tendência do Judiciário de manter nos concursos candidatos nesta situação.
O judiciário ele vai examinar exatamente a legalidade dos atos da administração. Os atos da administração, para se tornarem válidos, se tornarem legais, dependem do exame desses princípios, como o da razoabilidade. O judiciário, munido de provas que demonstram a capacidade física do candidato, ele, inclusive, ele com certeza vai julgar em prol do candidato. Em instantes, contra o armamento irregular. Exército Brasileiro conclui mais uma operação contra o tráfico de armas. Para intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e combater o tráfico, o Exército fez mais uma edição da Operação Alta Pressão. A ação foi em todo o Brasil e contou com reforço das secretarias de segurança pública e agências fazendárias. O balanço da Operação Alta Pressão foi apresentado na sede do Exército em Brasília. Ao todo, no Brasil, foram visitados 906 estabelecimentos comerciais durante este mês. Mais de 150 lojas foram autuadas por conta da falta de documentação e uma foi interditada. Os produtos que não tinham nota fiscal e origem declaradas também acabaram apreendidos. Ao todo, foram 158 armas de fogo, 105 airsoft, que são armas de pressão, mais de 30 mil munições e 41 quilos de pólvora. Dados que apontam uma redução de quase 40% no número de armas ilegais apreendidas no ano passado. Para o Exército, a redução de armamento ilegal disponível para a venda comprova que os comerciantes estão atentos no cumprimento da lei. Os nossos usuários estão se adequando à legislação vigente. Eles buscam cumprir as normas, eles querem fazer a coisa da forma correta. E com o incremento dessas operações de fiscalização, isso, obviamente, funciona como fator motivador para que eles cumpram a norma vigente. A Operação Alta Pressão é apenas uma das ações feitas pelo Exército juntamente com as forças policiais estaduais e federal para conter o tráfico de armas. Um crime que preocupa as autoridades, já que está ligado ao tráfico de drogas e, segundo estimativas do Ministério da Justiça, mais da metade do armamento brasileiro não tem registro. A legislação brasileira determina que o Exército é responsável por fiscalizar e coibir o tráfico de armas juntamente com as forças policiais estaduais e federal. O Estatuto do Desarmamento deixa claro que as pessoas ou comerciantes que forem flagrados com alguma arma sem registro podem ser punidos com multa e detenção de até 8 anos de prisão. Este advogado explica que para conseguir o porte de arma de fogo é preciso ter autorização da Polícia Federal. Essa situação vai ser avaliada conforme a necessidade. Não é qualquer cidadão que faz jus ao direito de poder ter andar portando arma. Então isso é avaliado. A própria Polícia Federal faz essa avaliação, essa triagem. Novo golpe na praça. Estelionatários estão investindo agora nos negócios de compra e venda de carros usados pela internet. Todo cuidado é pouco. Era para ser só uma venda simples, mas se transformou num enorme prejuízo para 2 envolvidos. Tudo começou quando um homem procurou o Alexandre para comprar o carro que ele anunciou em um site por R$50 mil. Por telefone, o homem disse querer fechar o negócio, mas via concessionária e até indicou uma pessoa para receber o veículo numa loja. O Alexandre levou o carro, mas a tal pessoa o convenceu de que a venda seria feita num outro estabelecimento. E foi feita mesmo. A loja comprou o carro, mas pagou para a pessoa errada. Quando ele me pediu para que eu mostrasse o carro, ele pediu que eu não falasse em valores, porque a pessoa que queria ver o carro estava querendo vender um outro carro para ele. E a mesma coisa ele disse para o intermediário. Não era para tocar também em assunto de valores. Entenda o golpe. O estelionatário entra em contato ao mesmo tempo com o Alexandre e com uma concessionária. O funcionário da loja, sem saber que se tratava de um golpe, vistoria o veículo, mas como não tem os 50 mil, se oferece para fechar o negócio numa loja próxima, de olho numa pequena comissão. Por orientação da pessoa do telefone, que o funcionário considerava ser o verdadeiro dono,
o carro acaba sendo vendido por 40 mil ao empresário dono da outra loja, que também foi enganado. O valor foi depositado na conta do estelionatário, que mandou um comprovante falso no valor de 50 mil para Alexandre. Imediatamente, o carro foi transferido para o empresário. As partes envolvidas, nós resolvemos ratear, né, o prejuízo e cada um pagou uma parte e eu peguei o carro de volta. O estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. É um crime contra o patrimônio e se caracteriza por obter vantagem ilícita para si ou outra pessoa mediante artifício ou meio fraudulento. É o tipo de delito que aceita somente a forma dolosa, ou seja, o autor tem a intenção de lesar outras pessoas. O programa Justiça e Escola do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte leva para as escolas públicas do estado princípios de justiça. Dessa vez, o curso de formação para professores aconteceu no município de Ceará-Mirim, a 30 quilômetros da capital potiguar. Já são 20 anos em sala de aula. Mesmo assim, para a professora Rose Cruz, os 2 dias de oficina do Justiça e Escola trouxeram novidades. Uma nova abordagem junto aos alunos. Eu amei a formação, me deixou com certeza bem mais rica como pessoa e eu pretendo levar isso para os meus alunos, né? Tendo em vista que eu trabalho no interior, é uma zona realmente muito carente e a formação da personalidade foi o que mais me chamou a atenção. Ana Selma também leciona há 2 décadas na rede pública de Ceará-Mirim. Essa foi a primeira vez que participou de uma formação como essa. Ela destaca as contribuições apresentadas durante as oficinas para a formação cidadã e da personalidade das crianças e jovens. Todos os programas que eu já participei, esse é um dos melhores, porque você vai vendo passo a passo como formar um cidadão, pelo menos melhorar, não é isso? E é o que a gente espera da comunidade escolar, do nosso alunado, como eu trabalho numa área de periferia, onde há muitas... É mais necessário, né, pela situação da comunidade. O programa desenvolvido pelo Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do TJRN apresentou aos educadores da rede pública do município de Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal, a metodologia do caráter conta. O método trabalha a formação de valores sociais por meio dos pilares do zelo, ética, cidadania, responsabilidade, sinceridade e senso de justiça. Essa foi a primeira edição do Justiça e Escola em 2018. A ação formativa deve percorrer outras dezenas de municípios ao longo do ano. A coordenadora do NAPS, desembargadora Zeneide Bezerra, ressalta que o programa está entre as atividades que mais contribuem para classificar a Justiça Estadual Potiguar como um judiciário cidadão. A gente está, sim, no caminho certo. Tanto certo que nós já alcançamos quase mais de 500 mil de crianças e adolescentes beneficiados com o nosso programa. E a comarca de Quebrangulo, no agreste de Alagoas, já digitalizou todos os processos. A providência foi adotada após uma enchente que causou danos em mais de 800 documentos. Celeridade. Esta é a palavra que traduz a forma com que o trabalho é realizado aqui, no Fórum de Quebrangulo. Desde março, quando assumiu a comarca, o juiz Everton Carminati tem dado muito mais agilidade aos processos, graças à virtualização. A virtualização dos processos, sem dúvida nenhuma, traz muitos benefícios, não só para a atuação do magistrado, mas para a vara, enquanto unidade judiciária, e para as partes também. Em relação às partes, ele é mais vantajoso que o processo físico, porque permite a intimação simultânea de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Em relação à gestão da vara em si, também é muito benéfico, porque permite maior controle, tanto do magistrado quanto do escrivão, no andamento dos processos. O juiz lembrou ainda da facilidade de poder acessar qualquer processo de onde estiver, desde que haja internet. Às vezes surge uma urgência, alguma situação que foi protocolada fora do expediente forense e que, justamente por conta da urgência, a gente tem que decidir no mesmo dia, às vezes até de noite, se for o caso. Com a internet você pode acessar esse processo em qualquer lugar que você esteja. Kelpis trabalha aqui há 36 anos. Ele lembra que antes da virtualização, o Fórum de Quebrangulo foi fortemente afetado durante a enchente de 2010. Segundo ele, a água invadiu todo o prédio, danificando mais de 800 processos. Foram 4 meses para poder recuperar página por página. A gente teve que levar esses processos para Maceió, para enxugar, para digitalizar. E aí aproveitou e já foi quando
a gente digitalizou todos os processos da comarca. Hoje, com a virtualização, isso já não preocupa mais, né? Não preocupa mais, é uma grande vantagem. A gente está aqui na beira do Rio Paraíba, né? Deus queira que não aconteça outro enchente, mas se chegar a acontecer, a gente não vai ter mais esse problema de molhar os processos, né? E no próximo bloco, mudanças na coparticipação dos planos de saúde passam a valer a partir de dezembro. Na renovação, na contratação de novos produtos, aí sim as operadoras têm obrigação de passar a adotar essas novas regras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar define regras para a cobrança de coparticipação e franquia em planos de saúde. As mudanças começam a valer a partir de dezembro e só para novos contratos. A modalidade de coparticipação em franquias é diferente da regular, já que o consumidor paga um percentual pela realização de um procedimento. Pela nova regra, a cobrança não pode passar de 40% do valor total. A medida pretende estimular um limite na cobrança de taxas extras em procedimentos médicos, como consultas e exames, no caso de planos de saúde de coparticipação e franquia. Na prática, o beneficiário só irá pagar taxa extra se o valor dos procedimentos médicos ultrapassar o limite de franquia. Por exemplo, num plano mensal, se o valor da mensalidade é de R$ 100, o limite mensal de coparticipação deve ser de R$ 100. Acima disso, o beneficiário poderá ser cobrado. A nova resolução também determina que os valores deverão ser divulgados nos sites das operadoras. O percentual máximo de coparticipação não poderá ultrapassar 40% na cobrança do valor do procedimento. Exames preventivos de pré-natal e neonatal, além de tratamento de doenças crônicas, continuam com isenção de taxas extras. A norma proíbe ainda que seja feita diferenciação por doença ao fechar contrato. Este especialista em direito de saúde explica que as mudanças só começam a valer a partir de dezembro e para novos contratos. Quem já possui contrato que não prevê coparticipação e franquia vai continuar da mesma forma. Quem também possui contrato que prevê coparticipação e franquia também vai continuar da mesma forma. Mas na renovação, na contratação de novos produtos, aí sim as operadoras têm obrigação de passar a adotar essas novas regras. Agora a gente vai falar sobre um profissional muito importante quando se trata de abandono de incapaz. É o conselheiro tutelar. E o Tribunal de Justiça de Goiás promoveu um curso para capacitação dos conselheiros em todo o estado. Veja na reportagem. Estas imagens chocaram Goiânia. Nelas, uma criança recém-nascida aparece rodeada de lixo. A mulher segurando o bebê é a esteticista Valdirene, que achou a criança de apenas 2 dias em uma lixeira no setor Jardim das Esmeraldas por volta do meio-dia no dia 18 de abril desse ano. Quando eu peguei, eu fui retirando, ela deu um gemidinho, mas ela não estava chorando. E ela ficou bem aconchegada, que eu dei o colo para ela, né? Falei assim, ela quer carinho, que ela deve estar alimentada, que ela não estava chorando muito. E ela estava envolto uma manta e com a roupinha também, fralda, tudo arrumadinho. O Iron, que é conselheiro tutelar na região, estava no escritório quando recebeu a ligação do hospital informando sobre o acontecimento. Caminhamos o caso à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente para que fosse reaberto um inquérito para saber o que tinha acontecido de fato. E no momento anterior nós colhemos todos os dados necessários, né, das pessoas envolvidas e tudo, para poder fazer um relatório sucinto, para já levar e apresentar, para tentar facilitar os órgãos de proteção, para que seja de fato descoberto o que aconteceu com essa criança. Assim como esse caso, todos os dias os conselheiros recebem denúncias e atuam como intermediários entre menores de idade em situação de risco e os órgãos competentes para solucionar os problemas deles. Os conselheiros tutelares são eleitos pela população e têm mandato de 4 anos. Só em Goiânia são cerca de 30 profissionais, divididos por zonas que incluem um ou mais bairros. Foi pensando na importância dos conselheiros tutelares na proteção às crianças e adolescentes que a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJGO, em parceria com o Ministério Público, realizou um curso de 1 dia de capacitação desses profissionais. E além daquelas necessidades básicas, materiais, como computador, veículo, etc., nós constatamos o desejo que eles tinham
né, que eles possuem de aperfeiçoamento. São eles que fazem o caminhamento adequado, então é muito importante que eles estejam totalmente preparados para fazer essa interação com a rede, para fazer um encaminhamento adequado. É sempre bom a gente estar recebendo essas capacitações para a gente prestar um serviço com mais excelência ao usuário. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista de Luiz Cláudio Mediorim, especialista em direito educacional. Ele fala das consequências do bullying e da legislação sobre o assunto. Uma reportagem especial vai mostrar os resultados alcançados com a cartilha do CNJ sobre o bullying. Um colégio de Samambaia, cidade satélite de Brasília, adotou o material e praticamente eliminou essa prática que compromete a vida de muitas crianças e adolescentes e prejudica a comunidade como um todo. E ainda o estado de Goiás garante que concluiu as medidas emergenciais para melhorar o sistema prisional do estado. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite aqui na TV Justiça. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos aí de casa que nos acompanham. Vamos ao giro. O ministro Dias Toffoli concedeu liminar para suspender lei de Foz do Iguaçu que proíbe abordagens sobre gênero nas escolas municipais. Segundo o ministro, a lei municipal extrapolou a competência e que cabe à União editar normas gerais do Sistema Nacional de Educação. A liminar ainda vai ser referendada pelo plenário da Corte. E ainda no STF, o ministro Ricardo Lewandowski convocou para o dia 6 de agosto uma audiência com o objetivo de tentar um acordo sobre a destinação de recursos de loterias para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O tema faz parte de uma ação proposta pela Confederação Brasileira de Surf. A entidade alega inconstitucionalidade na medida provisória que alterou o destino desse tipo de arrecadação, que antes era voltada para as confederações esportivas. E olha só, o Ministério Público Federal, junto com o MP do Ceará, abriu uma ação para garantir a posse de residência de beneficiados de um programa do governo federal. Cerca de 50 famílias foram expulsas de suas casas por integrantes de facções criminosas em Fortaleza. O Ministério Público também pede que a Caixa Econômica não financie empreendimentos em áreas inseguras. E você aí de casa quer rever as nossas reportagens? É só acessar o nosso canal lá no YouTube e procura lá, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e bom jogo amanhã.